te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Se a paz. Bom dia, graça e a paz. Quando eu estava vindo, né, hoje eu acordei um pouco mais tarde e daí eu consegui até pegar uma parte de uma programação que eu gosto muito da Rádio Maranata, e aqui é a crônica do dia. E daí o evangelista, né, Ibis, estava trazendo uma ministração nesse texto que eu quero também falar ao seu coração, porque esse texto, quando foi lido, né, falou forte muito ao meu coração, e eu fiquei, né, refletindo nessa palavra, e o Senhor começou a ministrar em meu coração, e eu quero compartilhar com você. Abra aí, por favor, sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 19 e 20. Diz o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a bênção. Agora escolha a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês ame o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E enquanto ele estava ministrando, né, o texto, e ele estava falando, né, o título da mensagem era sobre escolha, né, assim. E enquanto ele estava falando e estava, né, ministrando, e aí depois eu mudei, né, assim, não fiquei até o fim, eu botei em outra rádio para escutar. E daí, quando ele estava ministrando, e quando ele disse o tema sobre escolha, né, e leu esse texto, eu comecei a meditar no que o Senhor deseja e quis, né, falar para mim e para você nessa manhã. Se você observar, o Senhor, ele diz hoje, né, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Primeira coisa que eu vejo aqui, né, assim, muito maravilhoso, né, como ele explana, né, como ele coloca realmente esse texto maravilhoso. A gente vê aqui que todos os dias, né, assim, nós temos escolhas a fazer. Escolha confiar em Deus, escolha em querer continuar prostrado, né? Escolhas de querer, né, se levantar. E logo a princípio, né, do dia, assim que a gente levanta, a gente tem uma escolha a fazer. Uma escolha de: hoje eu vou ficar deitada aqui, não vou fazer nada. Uma escolha de: eu vou me levantar, né, assim, buscar a face do Senhor, pedir a direção dele no que eu devo fazer. Porque mesmo esse texto mostrando o primeiro ponto, que é uma escolha que o Senhor deixa para nós, né, a gente fazer. Mas você precisa entender que o Deus que guia constantemente a nossa vida, Ele vai nos dar opção, Ele vai colocar diante de nós. Agora, a escolha é sua, a escolha é minha.
Deus vai colocar, né, para as nossas vidas, Ele vai colocar a sua palavra, Ele vai colocar, né, o falar dele por meio de um instrumento, por meio de um louvor, por meio, principalmente, é óbvio, né, da sua palavra. Mas a escolha é nossa, de aceitar ou não. Por isso que quando lá em Hebreus o Senhor fala assim, ó, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Um Deus que Ele está falando para nós. Ele dá recursos, Ele mostra, Ele faz. Mas Ele vai dar a escolha para nós. A única coisa que eu e você não escolhe, né, assim, é ter sido predestinado, né, pelo Senhor. Porque lá no livro de João, o Senhor diz, não foi vocês que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós, né? Mas a escolha de trilhar o caminho do bem, o caminho do mal, né? Assim, a obediência ou a desobediência, né? Assim, o Senhor ele vai mostrar o caminho, mas a escolha é minha e sua. A escolha é minha e sua. Se a gente, né, assim, Deus mostrou com todos os seus recursos, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, Ele mostrou, Ele demonstrou que Ele tem poder, que Ele é fiel, que Ele garante que você pode confiar nele e não se decepcionar, que Ele fala e Ele cumpre. Ele já te mostrou isso tudo, mas a escolha é minha ou sua. A escolha é minha ou sua de acreditar, de querer, de confiar. E algo tão maravilhoso que esse texto mostra, mesmo deixando em nossas mãos a escolha. Se eu quero a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, né? Assim, Deus ele coloca o caminho, ele coloca, né, o propósito, ele coloca os recursos. Mas esse Deus que é tão maravilhoso, que ele diz, tá bom, a escolha é de vocês, mas olha o que eu ofereço, olha o que eu coloco diante de vocês. Eu deixo vocês escolher, mas não venham dizer assim, eu escolhi a morte, eu escolhi a maldição, porque só tinha isso. Não. Deus, ele te dá, né, a opção de você crer, de você confiar, de você acreditar que ele pode fazer. Ele dá recursos, ele demonstra nos seus atos que você pode confiar, que eu e você pode confiar nele. Ele não vai te pedir algo, né, assim, que ele não possa fazer. Ele não vai te apresentar algo que ele não possa fazer. E eu, quando estava me lembrando, né, assim, da passagem do povo, né, assim, de Israel. Quando o Senhor, né, os leva para o deserto. E aquelas pessoas, né, com medo, aquele povo com medo, ele diz, Moisés, e agora? Tá Faraó aqui, ó, atrás de nós. A gente não tem opção. Não tem opção. Diante está o Mar Vermelho. E agora? O Senhor diz uma palavra para Moisés. Diga ao povo, Moisés, que marche. Diga ao povo que marche. Moisés, o que é que você tem aí nessa sua mão? Moisés diz, eu tenho uma vara, né, Senhor? Ele se toca no mar e o mar vai abrir. Querido, Deus sempre vai colocar diante de nós condições. Ele vai mostrar, ele vai trazer os recursos, mas a escolha é minha ou sua. Moisés podia escolher, dizer assim, essa vara fez ali naquele dia, naquele momento em que o Senhor, né, pediu para que ele jogasse no chão e a vara virou uma serpente e ele pegou. Ele tinha a opção de acreditar ou não, de ir ou não.
Mas Deus tinha colocado diante dele. Deus tem colocado diante de mim, diante de você, querido, recursos. Ele tem colocado opções. Ele tem te mostrado o caminho, ele tem guiado. Agora, a decisão é sua. A decisão é sua. Muitas vezes Deus dá, e sabe que às vezes a gente está tão desapercebidas que a gente nem percebe que isso é um recurso de Deus. E a gente acha, né, assim, que não, se for de Deus, Deus vai fazer por mim, Deus vai ali, Deus vai comprar, Deus vai fazer, né, assim. Não, querido, Deus, ele vai te dar o leque, ele vai te dar os recursos, mas ele vai te dar a opção. Se você vai confiar nele, se você vai... Você vê que o Senhor diz assim, olha aqui, Davi disse assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ó, querido, a palavra, né, de Deus, ela mostrava a direção, ela clareava, ela dava a direção. Às vezes Deus está te dando a opção, Deus está te mostrando, mas Deus não vai fazer por mim nem por você. Quem tem que tomar a decisão é eu e você. E esse Deus é tão maravilhoso que, conhecendo como somos falhos, como somos tendenciosos, né? Tendenciosas ou tendenciosos, né? Para se aparecer alguém aí, né, do sexo masculino para ouvir, né? Assim, tendencioso a desobedecer, a não confiar, a não enxergar o caminho, a opção, o que Deus está mostrando, que aí ele diz assim, escolhe a vida. Veja que ele diz assim, ó, está diante de vocês, eu coloco diante de vocês a vida, a morte, a bênção, a maldição. Mas ei, escolhe. Ele ainda te dá a opção, por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça. Ele diz, escolhe a vida. Essa vida vai te conduzir, né, a andar em triunfo. Essa vida que é o Senhor vai te conduzir à vitória, a desfrutar de tudo que Deus tem prometido, porque ele diz, né, escolhe, pois, a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Mesmo ele dando essa opção, mesmo ele mostrando o caminho, ele ainda diz assim, você deve escolher a vida. Jana, que entrou aí, né? Deuteronômio 30, 19 e o 20, né? Querido, né, assim, você vai ter essa escolha. E mesmo quando você pensar que Deus, né, isso aí, pastora Cris, né, ela já, né, de tanto andar comigo, ela já escuta, né, Deus dá, eu digo, aquela diquinha, né, porque ele vai mostrar a direção, mas porque ele sabe que somos falhos. Às vezes eu vejo as minhas ovelhinhas, né, assim, aí às vezes diz, pastora, aconteceu isso e isso, e eu fico olhando assim, mas Deus não já falou, não foi? Deus não já falou por meio da sua palavra? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de esquecer aquilo que Deus coloca diante de nós. Né, assim, eu posso falar porque eu sei que Camilinha, né, não vai se aborrecer nem se entristecer. Um certo dia, né, assim, Camilinha tinha me pedido, né, oração. E eu falei, eu disse, Camila, lembra o que o Senhor falou? O que o Senhor colocou diante de ti, o que o Senhor disse para você, a palavra que Ele falou. Porque muitas vezes nós nos envolvemos naquele momento, naquela hora, e a gente diz, eu creio, eu confio, eu acredito. Mas aí acontece algumas coisas, ou passa o dia, a gente esquece do de ontem, o de ontem. Essa manhã, né, quando o Espírito do Senhor me levantou, né, e acordou, e eu falei, Pai, que palavra eu vou dar hoje, né, assim, porque às vezes, né, assim, tem pessoas que têm aguardado, sim, no Senhor, faz sua devocional, sim,
tem a sua intimidade, sim, com Deus, mas gosta, né, de ouvir essas ministrações, é abençoado por essa palavra, por essa ministração da palavra de Deus. Mas, às vezes, né, assim, termina a gente esquecendo. Às vezes até eu esqueço. Ai, menina, sabe, às vezes eu digo, eu não sei qual foi desse dia da semana, porque eu ministro quase não, todo dia, né, assim, elas sabem disso, né, assim, todo dia, né, de domingo a domingo, né, assim, às vezes agora que eu tô, né, mas como a gente tá em campanha, né, assim, esse mês, aí é de domingo a domingo, né, de segunda a segunda, né, assim, a gente tá, mas, né, assim, aí às vezes eu até me perco, eu digo assim, eu não sei, né, nesse dia aí, eu digo assim, nesse dia aí, Deus ministrou, né, assim, porque eu não sei quais os dias, mas às vezes a gente esquece do que o Senhor falou. Às vezes, né, assim, hoje já é outro dia e a gente esquece o que Deus falou no domingo, o que Deus falou na segunda, o que Deus falou no domingo passado, na segunda passada, na sexta passada. A gente muitas vezes esquece. O Deus que nos coloca diante de nós. E daí eu me lembrei quando o Senhor diz para o rei Ciro, lá em Isaías, o Senhor diz, irei adiante de vós. O Deus que vai adiante de nós, deixa eu ver, acho que é o 45, perdão. Isaías 45, né? O Senhor dá uma palavra para o rei Ciro e diz, eu vou adiante de vós. Endireitarei os caminhos tortuosos. Aplanarei o caminho. E vou revelar, vou trazer tesouros ocultos, escondidos, que você nem sabe. Um Deus que sempre, como Ele colocou aqui em sua palavra, na sua palavra, hoje, os céus e a terra, invoco os céus e a terra como testemunha contra vós, de que coloco diante de vocês. Ele mostra, Ele faz. Por isso que muitas vezes quando, né, ou em meio à campanha ou alguma situação, né, assim, eu digo, Senhor, se o Senhor me levantou para isso, eu sei que o Senhor vai me capacitar. Porque Deus sempre vai colocar diante de nós. E se Ele coloca diante de nós, né, assim, acho que foi domingo, né, domingo nós estávamos lá na casa da pastora Cris, no culto, e aí Bruninha estava agradecendo e Cris também estava falando, né? Ela diz, ela acredita na gente mais do que a gente mesmo, né? Assim, porque Bruninha estava agradecendo algo que tinha sido adormecido, um sonho dela e, né? Assim, por direção de Deus, não foi por nada, não foi por um acaso, né? Assim, mas por direção mesmo de Deus, né? Assim, e eu falei para ela, Bruna, desenha isso aqui para mim, né? Assim. E ela mandava e eu precisa melhorar mais isso aqui, precisa mais melhorar isso daqui, né? Assim, porque Deus tem um propósito, Deus te deu uma habilidade, Deus te deu uma unção. E ela estava dizendo, manhã, né? Assim, como sou grata, né? Que ela me chama de manhã, sou grata por sua vida, porque você acreditou em mim. Não, sabe, querido, que Deus coloca diante de nós, mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. Ele coloca o pão, né? Que é essa palavra. Ele coloca esse alimento. Mas a opção é minha e sua. Ah, pastora, mas é porque eu tô tão para baixo que eu tô vivendo por sonda, né? Ou seja, que não se alimenta por via oral, né? Assim, tipo, mastigando, né? Pegando com suas mãos, está num estado que, né? Assim, Senhor, manda a palavra por via de sonda, né? Ou seja, eu só, né, engolir, não fazer nem a mastigação. Não, querido, sabe? Mas que Deus, quando Ele coloca diante de nós, Ele coloca porque Ele deseja que eu e você escolha, que eu e você decida.
Observe que, né, esse texto ele tem falado de um tempo para cá muito comigo, né, sobre 1 Pedro 5,7. Quando o Senhor coloca, né, diante de nós o que devemos fazer, né, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. E aí, quando eu leio esse texto, eu tenho que me lembrar de Mateus, do livro de Mateus. Quando o Senhor diz lá 6, não andeis ansioso por coisa alguma. Porque o vosso Pai Celestial conhece e sabe o que você necessita. Mas Ele coloca diante de nós o ensino do que devemos fazer. O que, pastora? Colocar diante dEle. Apresentar a Ele. Querido, Ele coloca aqui, né, a opção diante do povo de Israel. Mas Ele diz, escolhe a vida. Escolhe confiar em Deus, escolhe descansar em Deus, escolhe em acreditar em Deus, escolhe esperar em Deus. Escolhe, querido, porque quem escolhe ficar no lado de Deus, desfruta do que Deus tem. Ele diz, né? Escolhe, pois, a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Se você escolher ouvir a voz de Deus, se apegar a Deus, se achegar a Deus e confiar, né, no Senhor firmemente. Salmista Davi, acho que é o Salmo 104, né? O salmista Davi diz, firme, ó Deus, está o meu coração. Davi, quando o salmo de Davi, de confissão, né, do pecado, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Aquele espírito que não vai se abalar em meio a um não, em meio a uma espera, em meio a... Parece que está tudo indo ao contrário do que o Senhor falou. Ele está firme. Porque a escolha é minha e sua. A escolha é minha e sua de decidir também, de dizer assim, tá bom, não vou esperar mais não. Em Deus, eu vou agir por conta própria mesmo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Essas consequências dessa decisão vão ter consequências. Como tem consequências maravilhosas quando eu e você confia nesse Deus. Ele diz, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhe dará muitos anos de vida. Vê, querido, que Ele diz assim, escolhe, pois, a vida, porque Ele é a vida. Ele é a vida. E aí, né, assim, Ele nessa manhã, né, assim, né, saudade, Jana, né, assim, né, eu tenho visto, né, Jana tem, né, acompanhado, né, esses dias também, né, assim, enquanto ela tem, né, recebido a palavra do Senhor, né, assim, e que Deus abençoe, né, assim, porque isso é uma escolha diária, sabe, é uma escolha diária, a gente deixar ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do acusador, a voz negativa de alguém, que às vezes é até crente, querido, vai dizer, tu ainda tá esperando, pois se eu fosse tu, eu fazia assim, 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 crente. Mas o Senhor diz, escolhe, pois, a vida. Ele é a vida. Jesus é a vida. E Ele traz vida para a minha vida, para a sua vida nessa manhã. Eu quero te dizer que a opção Deus vai dar. O recurso Deus vai dar. Mas a escolha vai ser minha e sua. Qual é a sua escolha nesse dia? Você vai escolher confiar em Deus, acreditar na sua palavra,
Ontem, eu não sei se vocês lembram, né? Mas eu até falei, né? Assim, passa o dia mesmo declarando essa palavra sobre a tua vida. Declarando, dizendo mesmo sobre a tua vida. Eu não preciso responder a mim. Mas será que você fez isso? Será que sua escolha foi obedecer ou simplesmente... Ah, menina, foi a Adriana, foi a pastora que disse mais uma vez. Ela tem uma pessoa descrente e disse, né? Eu gosto de ouvir, ela tem palavras... como foi o nome, meu Deus? Não foi afirmadora, não, agora eu me esqueci do nome, né? Assim, e aí a pessoa enviava também as orações que eu fazia lá no grupo. E a pessoa, né, estava usando a minha oração como um amuleto, como uma reza. E eu até falei, né, quando eu soube, né, assim, porque mandou o áudio. E eu falei, não, essa é a palavra de Deus. E repita realmente, quantas vezes for, ouvindo o áudio, para que essa palavra que é viva, que é eficaz, traga vida para a tua vida. Ela penetre no teu coração e faça toda a diferença de você conhecer o Deus desta palavra. O Deus a quem eu sirvo. E que muitas vezes, né, como eu estou dizendo, quando eu entrei no carro e liguei, né, assim, e estava nessa meditação, e eu estava refletindo, e aí por isso que eu mudei, né, assim, de rádio, né, assim, porque eu fiquei escutando louvor e o Senhor falando comigo, e eu, verdade, Deus, o Senhor coloca um leque, né, de opções. Deus demonstra por meio da sua palavra. Mas a escolha é minha e sua. Escolher servir ao Senhor. Escolher acreditar. Escolher em esperar no Deus que nunca decepciona. Eu posso te decepcionar. Outras pessoas podem te decepcionar. Mas o Senhor não. O Senhor não, querido. O Senhor não. Sabe? Escolhe, pois, né, a vida. Escolhe, pois, nesse dia, acreditar, esperar, confiar nesse Deus que faz. Nesse Deus que não te decepciona. Nesse Deus que tem nesse dia preparado para você um milagre, uma resposta, uma surpresa agradável, uma provisão. Ah, pastora, mas eu estou, como a senhora citou esse texto, eu estou olhando para trás, está Faraó com seus cavaleiros atrás de mim, e eu tentando ir para frente, mas tem um mar. Escolhe, pois, a ordem de Deus, avançar, marchar, tocar nas águas. Toca pela fé para que o mar se abra, porque Deus, ele ainda continua sendo Deus de abrir caminhos, de abrir portas. A palavra do Senhor fala, e toda vez agora que eu digo esse texto, né, assim, eu me lembro de Camilinha, né, assim, como Deus falou forte com ela. Quando Deus fala para Ezequiel, né, assim, que ele diz, cavei na parede e eis que vi uma porta. Querido, Deus vai colocar diante de você. Deus vai colocar diante de você. Escolhe, pois, ouvir a voz de Deus. Escolhe, pois, obedecer. Escolhe, pois, né, como o Senhor diz, né, assim, não endureça este teu coração. Ah, Senhor, mas eu acreditei na palavra de domingo, eu acreditei na palavra de segunda. Eu acreditei, Senhor, mas eu não vi nada. Não, querida, não escolhe ter incredulidade, não escolhe, né, se afundar mais, não escolhe a deixar de crer, não.
nessa manhã, diante de ti, o Senhor coloca a palavra de vida eterna para a tua vida. Ele coloca diante de você a vida, a escolha de vida para a sua vida. Que você possa ter recebido essa palavra. Que você possa desfrutar dessa palavra. Que você possa usar essa palavra. Né? Nesse dia, Senhor, eu escolhi trilhar esse caminho que o Senhor tem me guiado constantemente. Eu, Senhor, é que às vezes quero sair da direção, quero perder, mas eu quero continuar. Eu quero escolher, Senhor, confiar no Senhor, mesmo que tudo, né? Por isso que eu né, assim, amo essa palavra de Abacuque. Ele escolheu se alegrar, exultar, confiar, acreditar em meio ao nada, porque ele diz ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, né? Que nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei. Escolha. Ele escolheu não ficar olhando para o nada, para o vazio. Ele escolheu confiar. Ele escolheu se alegrar. Ele escolheu exultar. Ele escolheu declarar, profetizar que no meio do nada, de que não tinha possibilidade, ele ia se alegrar no Senhor. Ele ia exaltar o nome do Deus que faz, que traz à existência coisas que não existem. Abraão escolheu continuar crendo contra toda a esperança, contra, né, não ter mais vigor, nem Sara, nem ele. Mas ele escolheu acreditar, porque ele sabia, né? Você sabe o Deus que você serve? Talvez você esqueceu dessa palavra. Abraão sabia. E por isso que ele disse, é fiel, é poderoso. Ele é capaz de fazer o que prometeu. Escolhe nesse dia. Mesmo eu não sei, nem você sabe a minha situação, nem eu sei a sua, né, assim, situação. Mas hoje, escolhe confiar em Deus. Escolhe viver em ousadia no poder do Espírito Santo de Deus. Escolhe andar em fé. E você desfrutará do que Deus tem preparado, feito, já realizado, já, né, concretizado na tua e na minha vida. Que Deus abençoe. Um excelente dia para você. Que você seja, né, esse agente abençoador. Transmite lá, tá certo? Essa palavra para outras pessoas, né? Vai lá, por favor. Você não está me ajudando. Na verdade, está me ajudando porque você está fazendo com que essa palavra, né, seja transmitida por meio da minha vida e por meio da sua vida, que também é esse canal. De ir lá no canal, curtir, né? Dar o seu like lá, né? Curtir. Compartilhar essa palavra lá no teu Instagram, né, nas tuas redes sociais, né, compartilhar para outras pessoas, para pessoas que nem ouviu, entrou agora, né, Angélica, né, assim, nem ouviu, né, compartilha, seja um agente abençoador. Obrigada a quem tem feito isso, né, por minha vida, pela palavra de Deus, obrigado. Você não sabe, né, o quanto você tem propagado o evangelho. Uma certa vez, uma pessoa falou assim, né, eu nem conhecia. Quando eu cheguei no culto para ministrar, ela falou, eu conheço você.
Aí ela fez, eu conheço tua voz, eu conheço você. Eu disse, foi. Mesmo assim, eu não conhecia, porque eu não sou boa de gravar nome, mas pessoa eu vi uma vez, gravei. E aí eu falei, realmente eu não estou lembrada, porque eu sou muito boa de fisionomia, de gravar. Ela falou, fez, não, é porque eu recebi uma ministração da sua parte. E naquele dia, Deus transformou a minha vida. Eu fui alcançada, ela foi salva, né? Pelaquela palavra, ela não era crente. Ela foi salva, né? Assim, e teve a resposta do que ela estava passando. E por isso ela, né, se entregou para Jesus. Você não sabe o poder que tem a palavra de Deus. Seja, mesmo que você diga, mas eu faço pastoreio, às vezes a pessoa nem liga. Faz a tua parte. Faz só a tua parte. Tá bom? Deus abençoe. Que Deus abençoe e te dê um excelente dia maravilhoso, sabe? Com surpresas de Deus, com bênção, com favor de Deus para a tua vida, tá certo? Um beijo.